Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre transtorno depressivo maior, a popular depressão, que todo mundo já ouviu falar e muita gente ainda não entende ou compreende o que é isso. Nós, como seres humanos, a nossa tendência é fazer o quê? É jogar para baixo do tapete tudo aquilo que a gente não quer entrar em contato. E muitas vezes, os quadros depressivos, eles têm início e eles são subdiagnosticados ou as pessoas demoram muito para procurar atendimento por medo de entrar em contato com aquilo que elas estão sentindo, ou se sentirem até frágeis, ou realmente não saberem ou compreenderem o que está se passando com elas. Isso tem a ver também com o estigma da sociedade em relação aos quadros de depressão. Então vou explicar para vocês o que é isso e da onde vem a depressão e quais são os principais sintomas, até para entender que a depressão é uma doença clínica, ela existe e ela precisa de tratamento, porque se a gente não trata, as consequências são muito grandes a longo prazo. A depressão ela é totalmente diferente da tristeza. A tristeza ela é algo natural do ser humano. A depressão não. A depressão é quando isso se torna muito frequente, muito intenso e passa a gerar muitos prejuízos aí na vida daquela pessoa. Quando eu penso num quadro depressivo, a gente tem uma gama de sintomas que estão associados à depressão e também não é só a tristeza. Então eu posso manifestar um quadro depressivo através de tristeza, sim, a maior parte do tempo, sem grandes fatores causais todos os dias, né? Então essa tristeza passa a ser o sintoma primordial. Mas eu posso não ter tristeza e manter um humor muito irritável, eu ficar muito irritada, muito nervosa com as situações, sem paciência, ou apática, sem reação às coisas, sem vontade de fazer as coisas, sem energia, sem desejo, sem sonhos, sem planos. Então a depressão ela pode ser mascarada quando ela não tem a tristeza tão clássica. Nem sempre o deprimido chora. Às vezes o deprimido ele também pode ficar irritado, ele pode ficar sem paciência, ele pode não ter desejo de novas coisas, ele pode simplesmente só mudar o padrão então anterior de funcionamento para algo diferente daquilo que é o habitual daquela pessoa. Os sintomas da depressão podem ser também físicos. Muita gente não sabe disso, mas o que seriam sintomas físicos de depressão? Cansaço, dores no corpo, muita fadiga, muita dificuldade para realizar coisas, como se tivesse assim um peso no corpo mesmo que não deixasse fazer nada do que era acostumado a fazer antes. É lógico que os sintomas que eu tô falando, eles têm variação ali na intensidade, então isso pode ser algo leve, que eu consiga trabalhar, fazer as minhas coisas, mas com muito esforço, ou pode ser algo tão intenso a ponto de eu não conseguir levantar da minha cama. Então o quadro pode ter sintomas então físicos, sintomas de ordem cognitiva. O que isso quer dizer? O pensamento ele pode ficar lentificado, eu posso ter dificuldade no meu raciocínio, no pensar sobre as coisas, em captar as informações e até mesmo muita desatenção. Vou dar um exemplo, eu já vi pacientes que vieram aqui no atendimento procurando tratamento para transtorno de déficit de atenção e tinham um quadro de depressão. Por isso que eles estavam tão desatentos com as coisas do dia a dia, porque a depressão ela pode levar a essa disfunção cognitiva. O pensamento ele pode ficar mais lento, mais devagar, com essa dificuldade então de realmente processar a informação, de captar essas informações e até de realizar determinadas tarefas. Voltando ainda para a parte do pensamento, o tipo de pensamento da pessoa que tem depressão às vezes pode mudar. Por exemplo, esse pensamento ele passa a ter um conteúdo de muita culpa, com algo até bem pessimista, assim. Então são pessoas que às vezes, quando estão deprimidas, começam a achar que nada vai dar certo, que tá tudo errado na vida delas, que elas não dão conta de nada, que elas são incapazes. E até às vezes esses pensamentos começam a ter um caráter até depressivo, com pensamentos até de suicídio. Então essa pessoa passa a pensar que ela tem desejo de morrer, que seria bom se ela sumisse, ou se sofresse um acidente, ou até um pensamento suicida a ponto de planejar o suicídio, o que já delimita ali, né, um quadro muito mais grave. Quais seriam outros sintomas associados? Então, muitas vezes essa pessoa ela passa a ter um rendimento muito ruim no trabalho, na vida pessoal, quer ficar só isolada, sozinha, dentro de casa. Pode ter alterações do sono, então dormir muito ou dormir muito pouco, ter insônia, alteração de apetite, ou comer demais ou comer de menos, alteração sexual, uma redução muito grande da libido, do desejo sexual e o isolamento.
O isolamento também é um sintoma depressivo importante. Em casos mais graves, como eu já citei, pode ter os pensamentos de suicídio, né, os pensamentos e o desejo de morrer, ou também até existe um tipo de depressão específica que é a depressão psicótica, que a pessoa passa a ter até delírios e alucinações consequentes desse estado de humor que ela apresenta ali do quadro depressivo. Outro ponto que eu acho que é interessante falar é que a depressão, ela pode ser uma depressão unipolar ou uma depressão proveniente de um quadro de transtorno afetivo bipolar. Pode ser só uma fase ou um episódio do transtorno bipolar. Isso deve ser conversado com o médico e pesquisado em todos os casos de depressão, porque muitas vezes a depressão bipolar ela é subdiagnosticada, mas a depressão bipolar ela é muito diferente da depressão unipolar. Eu vou falar isso em um outro vídeo, em um outro momento, mas ela deve ser sempre pesquisada quando se tem todos esses sintomas depressivos. Agora pensando, isso é uma doença orgânica. E como que a gente sabe que é uma doença orgânica? Que não é algo da minha cabeça, que eu vou dar conta, que eu vou superar sozinha. Então tem estudos que mostram exatamente as áreas cerebrais e quais regiões cerebrais ocorre essa disfunção orgânica, quais os neurotransmissores que estão relacionados a isso. Então nós já sabemos que existe uma disfunção tanto dos neurotransmissores, as regiões cerebrais ali associadas, e também algo que tem se falado muito atualmente é da questão da inflamação durante o quadro depressivo. Então, quando o meu corpo, eu estou com um transtorno depressivo maior, como o meu corpo reage a essa doença? Então, existe um aumento dos fatores inflamatórios. O que isso quer dizer? O corpo fica mais inflamado. Eu poderia ter esses sintomas e esses sintomas estarem relacionados a esse processo de inflamação, tanto no sistema nervoso central quanto no corpo como um todo. Recentemente, por exemplo, a Associação Americana de Cardiologia, ela correlaciona a depressão não tratada com piora da cardiopatia isquêmica. Por que isso? Provavelmente por causa desses fatores inflamatórios, que o processo inflamatório tem correlação aí com vários outros transtornos que podem ser até físicos. Então, por isso é importante tratar a depressão. A depressão não tratada a longo prazo pode gerar prejuízos tanto físicos, até, por exemplo, quadros de perda cognitiva, recorrência ao longo da vida. Então, existe um prejuízo não só da parte laboral, de trabalho, da parte social, de um sofrimento muito grande, mas também um prejuízo físico a longo prazo. Então, por isso, não deixe passar se você achar que esses sintomas podem ser de cunho depressivo. O importante é buscar o acompanhamento e existe um tratamento para isso, que é o que eu vou falar agora para vocês. Então, qual é o tratamento do transtorno depressivo maior? Primeira escolha são os antidepressivos. Esses eu acho que a maioria das pessoas já conhece e já sabe que existe. Não existe só um antidepressivo, nós temos um leque de antidepressivos que nós podemos utilizar aí para o tratamento da doença. Então, se um não der certo, tem a opção de outro medicamento. Além disso, a gente pode usar outras classes de medicamento para potencialização desse tratamento. Então, estabilizadores de humor, e nós podemos usar até antipsicóticos, que às vezes quando eu prescrevo os pacientes, mas por que você está me passando antipsicótico, né? Eu não estou psicótica, não preciso. Mas o antipsicótico, ele nada mais é do que uma estratégia de potencialização de tratamento. Então, além disso, né, se a gente está falando de um tratamento de uma depressão bipolar, são outros medicamentos que vão ser usados, mesmo que o sintoma seja muito parecido com um quadro depressivo unipolar. O mais importante é estar em acompanhamento, fazer o acompanhamento certinho com um profissional especializado que vai saber prescrever esses medicamentos e lembrar que, mesmo que tenha uma melhora do quadro, então mesmo que você já se sinta melhor, existe um tempo de tratamento. Então não parar o remédio antes desse tempo de tratamento, né, ser delimitado e combinado com o seu médico. E mesmo que seja combinado, às vezes o tempo pode durar aí anos ou até mesmo a vida inteira. Né, se é que esse quadro já é recorrente ou se tem um histórico muito importante de um quadro muito grave, familiar ou genético aí, um caráter genético desse quadro depressivo. Por último, vou só falar mais uma coisa para vocês. Todo quadro depressivo deve ser investigado se não existe outra causa para esse quadro depressivo. Então é necessário fazer sim exames para a gente excluir que tenha uma causa orgânica. O que é isso? Um problema de tireoide, um outro problema físico que gere deficiências de vitamina, até mesmo uma anemia que podem mimetizar ali, parecer com esse quadro depressivo. Então é necessário sim fazer exames e excluir que tenha uma outra causa ou tratar essa causa e ver se a depressão melhora ou se é necessário sim um tratamento do transtorno depressivo. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo explicativas, principalmente para os pacientes do consultório, mas também para quem tem a necessidade de assistir esse vídeo.
Então é isso, se vocês acham que alguém pode se beneficiar de assistir esse vídeo ou que tenha sintomas desses que eu tô falando, compartilhe.